Olá, amigas e amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que se achegam para assistirmos o nosso querido companheiro Marcelo Ferreira, da Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF. Ele vai nos falar sobre o tema A Indicação de Pedro. Queremos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade, vibrando juntos pelo bem, pela paz, por bons dias para todos. E para isso, meus amigos, vamos orar, dando início à nossa atividade. Nosso Senhor e Mestre Jesus, nos unimos em torno da Tua mensagem e da mensagem espírita para refletirmos os conceitos a fim de que façam sentido na nossa vida, no uso que deles façamos, Senhor, ao longo dos dias. Pedimos que nesses instantes em que nos concentramos em torno dessas ideias, possamos ser envolvidos em bênçãos de paz e possamos também envolver a todos que sofrem, aos que se encontram desesperançados, aos que se acham com ideações suicidas, aos que precisam de alento e de calma. Seja com cada um de nós, Senhor, e que a nossa vida diária possa refletir o esforço de quem verdadeiramente quer crescer. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Queria cumprimentar os companheiros e amigos queridos do Francisco de Assis, casa pela qual tenho tanta admiração, onde tenho tantos amigos. E vamos hoje estar mais uma vez aqui conversando sobre doutrina espírita, sobre evangelho, sobre Jesus, unindo os nossos corações em mais esse fraterno encontro. Nosso tema de hoje chama-se Indicação de Pedro, e ele é sobre uma mensagem do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 27. E ele, então, trabalha uma passagem da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11, quando Pedro diz assim: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Eu vou repetir porque são 4 indicações. A indicação, então, se divide em 4 partes. Aparte-se do mal é a primeira indicação, ou a primeira parte. Faça o bem, a segunda parte. Busque a paz, a terceira parte, e siga a paz, a quarta parte. Então nós vamos começar com a primeira parte dessa mensagem, ou dessa indicação, que é apartar-se do mal. Então, quando nós meditamos em torno dessa indicação, e dentro daquilo que Emmanuel nos apresenta na mensagem, no Vinha de Luz, nós temos que refletir no que é o mal. Quando pensamos na palavra mal, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquilo que nos ameaça, que nos faz mal. Nós temos um instinto de conservação que repele tudo aquilo que possa nos fazer mal. Então, esse instinto nos protege. Então, por exemplo, diante de uma agressão, de uma violência, eu vou naturalmente me afastar, me proteger. Mas o benfeitor Emmanuel,
nos fala de um mal referente ao nosso passado espiritual. Então, é um mal que está dentro de nós. E aí, já que falamos no instinto de conservação, nós vamos refletir um pouco sobre o nosso processo evolutivo. Porque esse instinto de conservação que nos protege, né, lá no livro A Gênese, Allan Kardec, na quinta obra da codificação, ele vai estudar instinto e inteligência, tema que já tinha sido estudado em um livro dos Espíritos. E ele vai falar que o instinto é uma inteligência rudimentar que existe nos animais, né, e existe no ser humano, e que vai nos protegendo, mas que com o tempo esse instinto vai diminuindo e vai evoluindo, vai crescendo a inteligência. Então, o instinto de conservação ele nos protege, e na medida que nós vamos evoluindo, que vai avançando a inteligência, a tendência é esse instinto ficar só para situações especiais. Quando esse instinto permanece, quando a gente não consegue andar bem nesse campo, esse instinto muitas vezes nos leva a uma proteção excessiva do ego, ao que nós podemos chamar de egoísmo, né? Com uma falsa proteção de si mesmo. Nós começamos a querer muitas coisas para nós. Nós começamos a achar que nós somos muito mais importantes na relação com os outros do que de fato somos. Perdemos o equilíbrio em relação a isso e começamos a fazer opções equivocadas no exercício do livre-arbítrio, já com a inteligência. E aí começamos a semear o mal, a fazer o mal. E aí, o Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, vai fazer um estudo muito interessante sobre essa questão do bem, do mal, do sofrimento e suas consequências. Lá no Código Penal da Vida Futura. Já em outros encontros aqui, Francisco de Assis, nós falamos sobre esse capítulo, Código Penal da Vida Futura, que eu acho muito interessante, muito importante de estudarmos. Está no livro Céu e Inferno, A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec. Então, Kardec vai dizer que todo mal, que esse mal aí semeado, que está referente a uma imperfeição, ele gera um sofrimento. Quanto maiores forem as nossas imperfeições, fruto desse mal, maior o nosso sofrimento. E esse sofrimento, que é consequência dessa ignorância, dessa imperfeição, melhor dizendo, esse sofrimento, ele tem por objetivo que nós possamos corrigir essa imperfeição. Então, a imperfeição gera uma dor, gera um sofrimento que chama-nos a atenção para que nós possamos corrigir a imperfeição. Então, para atendermos a indicação de Pedro e afastarmos-nos ou apartarmos-nos do mal, necessário, e desse mal interior a que se refere o benfeitor Emmanuel, necessário o mergulho interior, necessário o autoconhecimento. Vamos lembrar agora de outra frase de Allan Kardec, agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos passeando um pouquinho pela codificação, o que é muito bom. Fomos na Gênese, agora no Céu e Inferno, agora no Evangelho, e Kardec vai dizer que conhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz por domar suas más inclinações. As más inclinações é esse mal interior a que se refere Emmanuel na mensagem. Então, a gente precisa fazer um mergulho para se conhecer, um mergulho interior, uma avaliação das nossas posturas, né? No Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação de Allan Kardec, mais um, né? Allan Kardec vai perguntar, na questão 919, como se processa esse autoconhecimento, e a resposta de Santo Agostinho, que vai nos indicar uma série de caminhos para esse autoconhecimento e essa transformação moral. Então, esse mergulho é um mergulho em que vamos conhecendo esse homem velho, nas palavras de Paulo de Tarso, esse homem velho que tem alguns males repetidos, fala Emmanuel, adverte Emmanuel. Ou seja, condutas que nós fomos fazendo, posturas que nós fomos tomando, transformando-se em hábitos, e que esses hábitos são malefícios para nós mesmos. São situações desagradáveis para nós em termos evolutivos. E é desse mal que nós temos que nos apartar. E essa vivência e a repetição de erros é muito interessante,
e é trabalhada no livro Celeiros de Volta, que é uma obra do médium Valdo Vieira, por diversos espíritos, e quando fala Celeiros de Volta, esses espíritos que escrevem o livro são espíritas, que escrevem para nós, espíritas. E ele fala que no mundo espiritual nós pedimos para voltar, para ter novas oportunidades para repetir, novas oportunidades para retificar esses erros do passado, esses hábitos viciosos repetidos, e que é muito comum nós, quando deparamos com as dificuldades, reclamarmos, poxa, eu estou passando por tal dificuldade, e na verdade a gente passa por aquela dificuldade para poder corrigir o erro, para poder retificar o erro, para não escorregar de novo naquele erro do ontem. Né? E aí esse benfeitor chama de bem-aventurados aflitos, porque na verdade essa aflição é o remédio para que a gente possa corrigir esse hábito infeliz que é de muitas vidas, muitas vezes. Então, Emmanuel fala que isso é um desafio generoso, mergulhar e entender as nossas atitudes, as atitudes contra nós mesmos, atitudes contra o nosso próximo e contra Deus. O que estamos fazendo contra nós mesmos no nosso dia a dia? Contra a nossa saúde, contra a nossa intimidade? Quais são os hábitos que nós sabemos que são negativos e que nós devemos corrigir? A segunda proposta, o que estamos fazendo contra o próximo? Que nós não deveríamos mais estar fazendo e devemos corrigir. A terceira proposta, o que estamos fazendo contra Deus, né? E que nós deveríamos não fazer mais. Então, um mergulho interior muito sincero, porque nós seremos as únicas testemunhas disso, não mais ninguém. E a reforma, né, o mal que nós corrigirmos será a vitória nossa e de não mais ninguém. Evitarmos as ciladas que muitas vezes nós nos colocamos. Né? Evitarmos as posturas de vítimas que nós não somos. Então, esse mergulho e transformação muito importante. Então, nessa transformação, nem exageros, achando que nós somos a pior pessoa do mundo, nem autopiedade. Naturalidade, equilíbrio. Né? Vamos vendo. Às vezes é desagradável. É um processo de limpeza interior. E todo processo de limpeza é desagradável. Quando a gente arruma a casa, né, faz uma limpeza na casa, né, é uma coisa que tem, às vezes, cheiros desagradáveis, tem que tirar os móveis do lugar, é uma desorganização para depois ficar tudo bonitinho. Então, às vezes, esse processo é um processo doloroso, mas necessário. Né? Então, não mais culpa e culpados. Porque quando entrar nesse processo, eu errei, sou culpado, eu quero me punir, isso gera um círculo vicioso, doentio, e do qual é difícil sairmos. Com a culpa, dificilmente saímos do mal. Nós vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Assumir o nosso erro. E dizer, eu já tenho condição de não errar mais. Ou eu tenho condição de diminuir esse erro. Se eu ainda não consigo modificar completamente, eu vou modificar um pouco. Eu vou diminuir a intensidade dele. Né? Eu vou reduzir os danos que eu faço a mim mesmo ou ao próximo. É um caminho. Né? Essa postura de assumir e ter uma atitude de mudança, de início pequena, e aos pouquinhos ela vai crescendo. Né? Existe uma música que é atribuída a São Francisco de Assis, muito bonita, que quando ele está reformando, né, lembrando o nosso Francisco de Assis, quando ele está reformando a igreja de São Damião, em que eles cantam do começo às conquistas, tudo é tão bonito. Então vamos começar nessa transformação, nessa reconstrução, assumindo nossos equívocos para que possamos modificá-los. Existe uma música que é cantada por Ivan Lins, o autor, não me lembro agora, que diz assim, só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. É uma figura, né? É uma imagem. Só não lavei as mãos, ou seja, na postura de Pilatos, né? Me omiti, né? Eu só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, porque quando eu assumo o meu equívoco perante mim mesmo, se for o caso, perante outro, né? Eu me sinto melhor, mais limpo, mais inteiro. Eu vou construindo o homem novo, que é a proposta.
E aí, nesse processo, tem algumas pistas que nos dão a psicologia, pistas que nos dão as obras espíritas. O erro do outro que me incomoda, em regra, aponta um erro meu. Então, quando tem um defeito de um companheiro com quem eu convivo, na família, no dia a dia, ou vejo na televisão, e aquilo me incomoda muito, mais do que aos outros, eu acho isso absurdo, e aquilo fica incomodado por dentro, em geral está apontando um erro meu. É uma dica, é uma regra, pode ser que não seja o caso todas as vezes, mas vale a pena prestarmos atenção nisso. Outra dica, quando nós justificamos demais uma atitude, é sinal que devemos reexaminar. Então, quando a gente começa assim, eu faço isso, mas também, né? Todo mundo faz, né? Mas também ninguém é de ferro, né? Mas também, né? Quando a gente começa a justificar muito alguma coisa que estamos fazendo, justificar para nós mesmos, é sinal de que aquilo não está muito bom. Porque eu não preciso justificar. Eu não preciso justificar para ninguém quando eu estou agindo corretamente. Então, quando a justificativa é a nossa consciência apontando, muda de rota, não faz isso. Mas também. Então, é mais uma dica. Nesse processo, vigilância é fundamental. Lembra no Evangelho, orai e vigiai? Né? Está vigilante comigo mesmo. Eu já sei qual é o meu equívoco, qual é o mal do qual eu tenho que me apartar, me afastar. Então, eu tenho que estar vigilante. E algumas vezes eu vou precisar me distanciar de pessoas, de lugares ou de situações para ficar mais forte. Porque eu sei que naquela situação eu costumo escorregar e cair. Eu sei que com aquela pessoa eu costumo escorregar e cair. Eu sei que naquele lugar, naquelas circunstâncias, eu não consigo ter força. Então, se eu estou de fato querendo modificar, ainda que por um tempo, para eu me fortalecer, eu me afasto de pessoas, situações e lugares, para mais adiante, eu mais forte, poder, se for o caso, voltar àquelas situações, circunstâncias e pessoas. Muitas das vezes, depois que eu me fortaleço, eu vejo que não preciso mais encontrar-me naquelas circunstâncias. Mas a vigilância pode me indicar a necessidade de me afastar até me fortalecer. Devemos seguir o conselho do Pequeno Príncipe, a obra de Superi, que diz assim, o Pequeno Príncipe vivia, só para lembrar, aqueles que não leram, devem ler, é uma obra fantástica, poética, lindíssima. Vivia num pequeno planeta, um planetinha, e de vez em quando nasciam baobás. Baobás são árvores enormes, e se eles crescessem, ele não conseguiria retirar o baobá. E se tivessem 3 baobás no planeta, o planeta não teria mais como ninguém andar nele. Então, quando começava a nascer o baobá, quando era pequenininho, cortava a raiz. Cortar o mal pela raiz. Cortar o mal no início. Quando nós estamos vendo que está crescendo alguma coisa negativa dentro de nós, a gente já vai ali, não deixa que aquilo cresça, que aquilo prossiga. Se necessário, vamos buscar ajuda dos amigos, da casa espírita, de profissionais. Às vezes eu preciso da ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, às vezes de um bom amigo que possa me orientar, às vezes do passe, da água fluidificada, né, para que eu possa entender-me melhor e sair dali. Então, muito importante esse primeiro conselho, que é apartar-se do mal. Esse processo de transformação interior tão importante. Me recordo também, mais uma vez, em homenagem aos amigos queridos, de Francisco de Assis, quando ele diz assim, que curar as pessoas, falar línguas, transmitir recado dos anjos, tudo isso é importante. Mas a transformação moral é a mais importante de todas, porque depende somente de mim. Todas as demais coisas eu dependo de Deus, dos anjos, dos benfeitores. Mas a transformação moral é aquela que eu tenho que fazer sozinho. E daí o maior mérito. Olha que bonito que o nosso Francisco de Assis nos diz em suas biografias, anotaram, né?
da importância da transformação moral, que Allan Kardec trabalha tanto na codificação. Né? Bom, segunda parte da indicação de Pedro, fazer o bem. Então, apartar-se do mal, já meditamos, com a ajuda de Emmanuel e da codificação. Agora, fazer o bem. Emmanuel adverte que também é difícil fazer o bem pelas nossas dificuldades do passado. Olha que interessante, né? A gente acha que fazer o bem é fácil, né? Mas Emmanuel fala que muitas vezes nós nos complicamos até quando fazemos o bem. Porque muitas vezes nós humilhamos as pessoas ao fazer o bem. Nós tumultuamos o trabalho em que estamos envolvidos ao fazer o bem. Nós ficamos negociando com Deus ao fazer o bem, querendo ganhar alguma coisa com a divindade, ou querendo ganhar alguma coisa da sociedade. Né? Então, o companheiro faz alguma coisa e depois fala, hoje na rua encontrei uma pessoa, e aí anuncia. Hoje em dia, com as redes sociais, né, as pessoas anunciam, muitas vezes mostrando aquela pessoa beneficiada, uma postura que muitas vezes humilha a pessoa beneficiada, que ela não tem a opção de dizer, não me fotografe, não me filme, porque ela está com fome. E a gente achando que é o rei da cocada preta, como se diz na gíria, faz aquilo e coloca na internet ou mostra para os outros, a pessoa simplesmente recebe. E muitas vezes é humilhada e sofre com aquilo. Veja que até muitas vezes no fazer o bem, nós nos complicamos. Allan Kardec vai dar uma dica interessante no que se refere a fazer o bem, lá no Código Penal da Vida Futura. Ele disse, como vimos, que o mal nos leva a sofrer. Né? Então, esse mal que tem a ver com uma imperfeição. Ele fala que corrigindo a imperfeição eu cesso o sofrimento. Quanto mais imperfeição, mais sofrimento. Quanto mais perfeição, mais felicidade. Então, quanto mais virtude eu tenho, mais feliz eu sou, mais equilibrado, vibro melhor. E a gente tem que conquistar a virtude. E a gente conquista a virtude apartando-se do mal, corrigindo o mal, mas também fazendo o bem. A gente pode adquirir virtude fazendo o bem. Só que ele aí faz uma sugestão. Né? Fazer o bem para conquistar as perfeições, mas fazer o bem que tenha relação com o mal a ser corrigido. Se eu não tenho uma imperfeição, eu não estou descobrindo lá no meu autoconhecimento que eu tenho uma imperfeição, um mal que eu tenho que corrigir. E esse exercício é importante, não fazer mais aquilo. Aí Kardec dá uma dica. Faça o bem que tenha relação com o mal a ser corrigido. Vamos tentar dar um exemplo. Né? A nossa dificuldade, por exemplo, é o preconceito. Um preconceito de qualquer natureza. E aí podemos fazer o bem trabalhando esse preconceito. Convivendo com aquelas pessoas contra as quais eu tenho um preconceito para eu mudar o meu preconceito num conceito agora normal. Me aproximando e, com isso, corrigindo aquele conceito equivocado que eu tinha, o preconceito. O Espírito Camilo, no livro Justiça e Amor, ele tem uma mensagem chamada Justiça e Consciência. E ele fala o seguinte, o benfeitor, que quando nós erramos, de acordo com o grau de responsabilidade que temos, de acordo com a nossa evolução, nós erramos perante as leis de Deus. Então, o erro sempre é perante as leis de Deus. Então, às vezes, a gente erra contra um amor nosso, um filho, a mãe, que nos perdoa, mas o erro continua, porque nós erramos perante as leis de Deus. E ele fala, então, que quando erramos, fazemos uma marca energética no perispírito. Essa marca lá está marcando a minha imperfeição com aquele erro praticado. E como que eu equilibro essa marca energética? Através do aprendizado que a dor provoca, olha só o sofrimento corrigindo a imperfeição, ou através do aprendizado que o amor provoca. Então, o exercício do amor, do bem, da benevolência, o assistencialismo positivo, a caridade, é para que eu aprenda.
Porque se eu aprender através do amor, eu equilibro. Lembra que foi o próprio Pedro que falou que o amor cobre a multidão dos pecados? É porque através do amor eu posso aprender e corrigir a imperfeição. E aí eu não preciso mais sofrer. Então, muito importante que eu tente fazer o bem que tem relação com o mal que eu tenho que corrigir. Vamos lembrar um caso que já contei aqui em outra palestra e vou contar hoje resumidamente, mas que tem muito a ver com essa situação. Quando Mahatma Gandhi fazia uma greve de fome que tinha por objetivo pacificar a Índia e o Paquistão, ele estava já há vários dias sem comer. E as pessoas queriam que ele voltasse a comer, porque ele já estava bem fraquinho. Então, era muito comum, a briga era entre hindus e muçulmanos. E era muito comum os hindus, ele estava na cidade de Calcutá, na casa de um muçulmano. Era muito comum hindus e muçulmanos irem lá depositar as armas perto dele, armas de fogo, armas cortantes, para que ele pudesse ver que a paz estava próxima, que tinham acabado os conflitos. Mas ele sentia, um espírito muito evoluído, que ainda não era a hora de acabar a greve de fome, porque ainda não tinha a paz. Ele dizia, enquanto um irmão estiver brigando contra o irmão, eu não volto a comer. Aquela greve de fome impactava o mundo inteiro, especialmente o mundo em torno de Gandhi. Ali, os povos que ele influenciava diretamente, que eram os povos hindus e muçulmanos da Índia e do Paquistão. E, num desses momentos em que um hindu vai lá depositar a arma, ele deposita a arma, e ele se aproxima de Gandhi, todos se assustam, ele pega um pedaço de pão e joga no rosto do Mahatma Gandhi. Gandhi não entende aquilo, e o homem fala, coma esse pão, porque eu não quero levar para o inferno a sua morte. E Gandhi então pergunta para ele, por que você vai para o inferno? E o homem diz, porque eu tinha mulher e filho, e os muçulmanos foram em minha casa e mataram minha mulher e meu filho. E eu então matei uma criança muçulmana mais ou menos desse tamanho, e apontou o tamanho da criança. Gandhi, com a voz muito fraquinha, pergunta assim, você quer o caminho do céu? O homem ficou parado, olhando, sem responder. E Gandhi prosseguiu. Adote uma criança, mais ou menos desse tamanho. E preste atenção em adotar uma criança muçulmana. E o homem ouvindo, ele termina. E eduque ela com os hábitos muçulmanos. O homem acabou de ouvir, saiu correndo, não se sabe se ele fez isso, mas vamos ver, fazer o bem que tem a ver com relação com o mal que ele tem feito. Aquele homem tinha ódio dos muçulmanos, porque os muçulmanos tinham matado a família dele. Por causa desse ódio, ele tinha matado uma criança. Ele, ao adotar a criança muçulmana, ele estava dando vida a uma criança órfã. Mas ao educá-la com os hábitos muçulmanos, ele, que era hindu, ia aprender a respeitar os hábitos e a cultura muçulmana e ia parar de odiar. Se ele fizesse aquilo, ele ia corrigir a imperfeição que fez ele matar. E ele, dando vida àquela criança, ia equilibrar o seu karma com aquele homicídio de uma criança. Então vejamos que beleza. Né? Fazer o bem que tem a ver com o mal, com a nossa imperfeição. O amor cobrindo a multidão de pecados. Mas prossegue Pedro em sua indicação. Vamos lembrar. Apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz. Mas que paz é essa? Emmanuel vai nos falar na mensagem do Vinha de Luz, no capítulo 27. A paz do Cristo. Mas como é a paz do Cristo? Lá em João 14, 27, diz assim,
Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do Cristo é uma paz de atitude, uma paz de pacificação, de caminho, de ação. Então, onde eu vou encontrar a pacificação? Onde eu vou encontrar a paz do Cristo? Onde estiverem amando, ali tem a paz do Cristo. Onde estiverem construindo beleza, ali está a paz do Cristo. Onde estiverem pessoas indignadas contra a injustiça dos outros, ali está a paz do Cristo. A paz que quer transformar esse mundo num mundo melhor. A paz que quer a felicidade do outro quanto quer a própria. E é uma paz de movimento. Então, é essa paz. A paz de Jesus, cuja vida inteira foi pela implantação do reino de amor. Foi uma vida de extremo movimento. A paz franciscana. Lembremos de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de tua paz. Francisco de Assis construiu uma vida inteira após sua transformação de Francesco Bernardone em Francisco de Assis. Uma vida inteira de amor à natureza, de amor aos animais, de amor ao próximo, de amor aos leprosos. E ele o tempo todo transforma a história da região e da humanidade, considerado o maior cristão de todos os tempos. Então ele queria ser instrumento da paz do Cristo, assim como Jesus. Francisco tinha seus momentos de oração, é óbvio. Quando queremos paz, a oração faz parte de meditação, de reflexão, mas ao mesmo tempo momentos de ação, de construção, de enfrentamento positivo, para que o mundo fique melhor. Então é essa paz que nós vamos buscar. E diz diz Pedro, buscar a paz. Encontramos a paz? Aí diz, na quarta indicação de Pedro, siga a paz. Siga a paz. Na hora que nós encontrarmos essa paz, nós vamos segui-la para que sejamos também instrumentos da paz, como Francisco de Assis. Então, meus irmãos, fiquemos com as indicações de Pedro, tão importantes para nós. Apartando-se do mal, meditando que esse mal aí é o nosso mal interior, é o mal do homem velho que temos que transformar, como nós falamos. Fazendo bem, esse bem inteiro, esse bem que tem muita relação com o nosso desejo de crescer, de ajudar o próximo, de melhorar-se. Buscar a paz e seguir a paz. Irmãos queridos, que a paz de Jesus prossiga em nossos corações, que Francisco de Assis, o nosso pobrezinho de Assis, o nosso paizinho seráfico, possa abençoar cada coração dessa casa querida dele. E vamos então à nossa prece para o encerramento. Amigo Jesus, estamos aqui para te agradecer pela oportunidade de refletirmos em torno dos teus ensinamentos, à luz da veneranda doutrina espírita. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos envolvem nesse momento. E fortalece-nos nos propósitos de servir, nos propósitos de transformação moral, nos propósitos de crescimento interior, nessa busca por perfeição, que é a meta de nossa vida, nessa busca por melhorar, nessa busca por podermos, enfim, encontrar o teu olhar e o teu abraço, Senhor, que nos aguarda tanto tempo.
Que o teu servidor, Francisco de Assis, possa abençoar cada coração que nos ouve, cada trabalhador dessa casa querida, desses propósitos sinceros de crescimento e paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja.